Olá, olá, muito boa tarde, muito boa tarde. É um prazer estar aqui com você. E nessa tarde eu quero falar algo muito especial para o seu coração. Nós temos como o tema dessa live, o diabo pode estar usando a comida para te aprisionar. E aqui eu quero falar com você como identificar se está acontecendo isso com você ou com alguém que você conheça e como a gente usar estratégias para vencer essa artimanha do inimigo contra as nossas vidas, tá? Então eu convido você, fique comigo aqui até o final. A iluminação não está muito boa, mas nas outras lives a gente vai melhorando, tá? Tudo a gente vai melhorando. O que importa é você estar ouvindo aquilo que eu quero passar para você nessa tarde, tá? Então, antes disso, eu quero fazer uma breve oração aqui e colocar o Espírito Santo na direção da nossa conversa, tá? Eu convido você a orar comigo agora por um minutinho. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos juntos, ó Deus, aprender mais da tua palavra. Senhor, hoje, ó Deus, o Senhor colocou em nosso coração para que a gente possa refletir sobre as artimanhas que o diabo usa para nos aprisionar. Espírito Santo, direcione este momento agora e cada pessoa que for assistir a este vídeo, que seja tocada pelo teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, preste atenção nessas frases que eu vou dizer agora para você e você veja se você se enquadra, se você alguma vez na sua vida você já ouviu isso, ou você já pensou, ou você já falou. Sabe assim, quando você fala assim, ó, ai, eu não resisto a um brigadeiro. Ai, eu resisto a tudo. Eu resisto a uma lasanha, eu resisto a um café. Ah, mas eu não resisto a um sorvete. Isso eu não consigo ficar sem. Coca-Cola? Não, eu posso ficar sem comer, mas sem Coca-Cola eu não fico. Você já ouviu alguém dizendo isso? Ou você mesma, alguma vez já pensou ou já disse alguma dessas frases? Ou então, às vezes você fala assim, ó. Eu como, mas depois que eu comi tudo que eu tinha direito, me vem uma tristeza tão grande, me vem uma angústia, uma raiva de mim mesmo, e eu penso, por que que eu comi tanto desse jeito? Por que eu tô até estufada de tanto que eu comi, sendo que eu sabia que não deveria? E aí vem aquele remorso, aquela tristeza, aquela angústia por dentro. Mas quando a situação se repete, você faz exatamente a mesma coisa. Você come, depois se arrepende, depois fica triste. Já aconteceu isso com você alguma vez? Se você, agora aí na sua mente, você está lembrando de alguém, se você já viu alguém falando isso com você, tem um aviãozinho aqui embaixo, uma setinha para a direita, aqui embaixo, dá uma olhadinha aí. Pega esse aviãozinho e envia essa live para essas pessoas, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai começar a abrir os olhos de muita gente. Então, pega esse aviãozinho aqui agora, envia para os seus contatos, porque eu tenho certeza que o Senhor vai te usar para libertar muita gente, tá? E é exatamente assim que eu vivia durante praticamente toda a minha vida. Eu comia demasiadamente, tá? Até quase sair pelo nariz, tá? E
me empanturrava de comida. E depois disso, eu ficava muito triste, eu ficava até com raiva de mim mesma, sabe? E às vezes eu até culpava as pessoas. Eu falava, por que você não me parou? Por que você não me falou? Por que você não fez alguma coisa? Por que você me levou lá para comer essa pizza, né? Porque é muito fácil a gente pegar aquilo que nos aborrece e jogar a culpa em cima dos outros. Mas não, é porque as pessoas ainda não perceberam, assim como eu também não tinha percebido, que o meu problema estava ligado 100% na minha vida espiritual. Se você não me conhece, eu sou a pastora Priscila, estou graduando teologia, bacharel em teologia, e o Senhor tem falado muito comigo sobre exatamente isso, que Satanás está usando a comida para aprisionar muitas e muitas pessoas. Olha só, olha o que a Bíblia fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó, foi para a liberdade, olha só, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, o Senhor, Ele nos chamou. O Senhor, quando Ele olhou para você, né, não importa onde você estava, não importa o que você estava fazendo, o Senhor, Ele te chamou, Ele te escolheu para a liberdade. O Senhor, Ele te formou para ser uma mulher, para ser um homem livre no Senhor, e não escravo de alguma coisa. Lembra aquele louvor que a gente canta muito, até do Fernandinho, que diz, eu não sou mais escravo do medo, né? Sou filho de Deus. Ou aquele do David Keelan, que fala assim, ó, eu sou livre para sonhar, livre para pular, livre para correr. Você talvez já tenha ouvido esses louvores, ou até mesmo você já possa ter cantado ele algumas vezes na sua vida, declarando que você é livre. Então eu quero falar para você, o Senhor te chamou realmente para você ser livre, e não escravo de nada, e não escravo de ninguém. Só que muitas vezes a gente olha a escravidão como, eu não sou mais escravo de um relacionamento, eu não sou mais escravo do fulano de tal, eu trabalhava numa empresa que me escravizava, eu estava num lugar onde as pessoas gostavam de me escravizar. Só que eu te pergunto, muitas vezes você sabe identificar que as pessoas estão te escravizando. E quando você está sendo escravizado pelos seus próprios pensamentos, e quando você está sendo escravizado por coisas e por comidas que você não consegue abrir mão, você percebe que isto também é um meio de Satanás te escravizar? Porque entenda, se Deus te chamou para a liberdade, o oposto disso é Satanás querendo te escravizar de alguma forma. E como ele vai fazer isso? Talvez hoje ele não consegue mais te escravizar com a pornografia, com a bebida alcoólica, ele não consegue mais te escravizar, sei lá, com a prostituição, com o vício do cigarro. Talvez ele não consegue te escravizar mais com palavrões, né? Porque o Senhor tem te libertado dessas coisas. Mas entenda uma coisa, o diabo, ele não desistiu. Ele não desiste da gente. Ele, de alguma forma, ele quer nos escravizar, ele quer nos prender. E a maneira que ele usa para fazer isso, e na vida de muitos cristãos, é usando a
comida. Tanto é que quantas vezes, como eu comecei essa live, quantas vezes talvez você tenha dito: eu não resisto à Coca-Cola. Ah, eu não resisto a um doce. Ah, eu não resisto. Então, se você não consegue resistir, é porque você está sendo escravo disso. Você concorda comigo? Se a gente for olhar no dicionário de filosofia, o conceito de liberdade é capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência e autonomia. Esse é o conceito de liberdade no dicionário de filosofia. Então, entenda, se liberdade é eu poder escolher aquilo que eu quero, então por que muitas vezes, quando você já tentou parar com o refrigerante, você não conseguiu? Por que quando você tentou parar com o café, você não conseguiu? E às vezes você diz: pastora, mas então é pecado tomar café? É pecado tomar refrigerante? É pecado comer doce? Não, não é pecado. O que é errado, o que não convém, é você se deixar dominar por essas coisas. E quantas vezes, volto a dizer, o diabo ele não te domina mais com a prostituição, com a bebida alcoólica, com o cigarro, com a pornografia, com a mentira. Mas de alguma forma ele tenta te prender. E ele usa coisas lícitas. É por isso que a palavra do Senhor é bem clara, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não é isso que a palavra fala? Só que quantas vezes você tem se deixado dominar pela Coca-Cola, pelos refrigerantes, pelos açúcares? Tem se deixado dominar pela quantidade de comida, tem se deixado dominar pela preguiça de fazer atividade física. Você está conseguindo me entender? E você percebe que quando nós estamos dominados por isso, a gente começa a se sentir mal. A gente começa a pensar: por que eu consigo rejeitar tantas coisas e eu não consigo rejeitar a um prato de doce, a um copo do refrigerante? Por que eu não consigo comer até a saciedade? Eu preciso comer até... Esse é um sintoma de que o inimigo está tentando te aprisionar. Só que a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, Ele nos chamou para a liberdade. Ele nos chamou para que a gente possa ter autonomia de dizer sim ou não. Tem muitas pessoas que não conseguem dizer não para as coisas e não para as pessoas. E por conta disso, essas pessoas têm vivido uma vida aprisionada. As pessoas que não conseguem dizer não, ela sabe que aquilo vai prejudicar ela sabe que aquela pessoa, que aquela situação, se ela aceitar aquele convite, se ela aceitar aquela proposta, aquilo vai fazer mal para ela, mas ela não consegue dizer não. E assim é com todas as áreas da vida dela. Ela não consegue rejeitar aquilo, mesmo que ela saiba que faz mal, ela não consegue rejeitar. Por quê? Porque o inimigo, através talvez de problemas lá na infância,
na criação dessa pessoa, aonde ela tinha que dizer sim para tudo, aonde ela não podia expressar os sentimentos dela, aonde ela não podia. Quantas vezes? Eu não sei se você já viu alguém ou se você viveu assim. Quantas vezes a criança, o pai, a mãe está corrigindo, ou até mesmo crianças que o pai e a mãe batia, o pai e a mãe às vezes dava aquela cintada, aquela chinelada, e quantas vezes o pai, a mãe ou a pessoa que estava ali corrigindo aquela criança, né, a criança ia chorar ou falar, se defender, o que o pai, a mãe ou aquela pessoa que estava criando fazia? Engole o choro, não é assim? Não sei se você já viveu isso. Engole o choro. Eu não quero saber. Às vezes a criança ia se defender e falar: pai, não foi eu. Pai, não foi assim que aconteceu. Mãe, não foi assim. Só que aquela criança não podia se expressar. Aquela criança não podia falar o que ela estava sentindo. Ou talvez aquela criança, ela foi a vida toda sido ensinada que ela tinha que sempre fazer aquilo que as pessoas estavam mandando ela fazer, tem que fazer assim, tem que fazer daquele outro jeito, e ela não podia falar que não gostava, porque ela era obrigada a fazer coisas mesmo sem gostar. E eu não estou dizendo, presta muita atenção nisso, eu não estou dizendo que pais que agem dessa forma estão certos e nem que estão errados. Cada pai e mãe sabe como educar os seus filhos. O que eu estou dizendo é que muitas vezes esse negócio de você ter ouvido tanto na sua vida, engole o choro, eu não quero saber do seu sentimento, eu não quero saber o que aconteceu, eu não quero saber a sua opinião. Isso fez daquela criança se tornar um jovem, se tornar um adulto que não consegue expressar as suas emoções, não consegue expressar os seus sentimentos, não consegue dizer não. Porque ele foi ensinado a vida inteira que ele tinha que engolir o choro, que ele tinha que engolir as emoções, que ele tinha que engolir a sua opinião e enfiar a goela abaixo aquilo que as pessoas estavam lhe propondo. Infelizmente, é assim que acontece. Muitos abusos dentro dos lares. E eu falo de todas as áreas. Abuso de autoridade, o abuso nos sentimentos, abuso físico, sexual. E tudo isso gerou adultos doentes, aonde não podem expressar os seus sentimentos, aonde não podem falar não. Olha como isso é grave. Aí a criança vai, o adolescente vai, encontra uma pessoa mal intencionada, encontra uma pessoa, vem, senta no colo do tio. Vem aqui que eu vou te fazer um carinho. E aquela criança foi ensinada a vida inteira que ela não podia falar não, que ela tinha que respeitar, falar sim para tudo, que não importava a opinião dela, não importava o que ela estava sentindo, ela tinha que obedecer. E aí chega um mais velho, vem cá, toma a balinha. E coisas horríveis acontecem. E talvez eu estou dizendo tudo isso aqui. E talvez isso está te fazendo lembrar de algumas cenas na sua vida. E é esse o real motivo de você muitas vezes não conseguir dizer não para um refrigerante que você sabe que tem te causado muitos prejuízos. Diabetes é um deles. Ansiedade, porque o açúcar gera isso.
Quantas pessoas relatam para mim, né? Olha, eu vivo numa ansiedade, crise de ansiedade, eu tomo remédio, não adianta nada. Só que aí quando você vai ver, a pessoa, todo dia, ela toma 2 litros de Coca-Cola. O açúcar, ele gera isso. É por isso que às vezes você senta diante de uma comida e você não consegue parar enquanto não vê o fim. Sabe que aquilo está te fazendo mal, sabe que aquilo você não deveria, você não poderia se deixar dominar por isso, mas você deixa. Porque foi ensinado a vida inteira que você não pode falar não, que você não pode expressar o que você sente, e aquilo que você não põe para fora, você vai colocar para dentro. E o diabo, ele usa isso. Ele usa as nossas dores, ele usa os traumas, ele usa aquilo que foi dor para você lá no passado, para te aprisionar hoje. Ele sabe o que você já viveu, ele sabe das suas dores, ele sabe dos seus machucados, ele sabe das suas feridas, e ele usa tudo isso para te aprisionar. Porque se você começar a encher a cara, o que vão dizer de você? Não, eu não posso, imagina. Eu sou crente. Se você começar a fumar, usar droga, imagina, nunca. Mas de alguma forma, o vazio, a dor tem que ser preenchida. E aí, como que muitas vezes é preenchido esse vazio? Através da comida desenfreada, que é o prazer desenfreado. E é exatamente isso que o diabo está usando para prender muitos cristãos, muitos pastores, muitos pregadores, muitos evangelistas, muitas pessoas que estão dentro da igreja, que são homens e mulheres de Deus, mas que estão presos nesse emaranhado que Satanás preparou. E volto a dizer, ele sabe que não pode prender um cristão nas drogas, na prostituição, ele sabe que não pode prender um cristão na mentira, então de alguma forma ele tem que prender, que seja na comida. Tá dando para entender? Por isso eu te convido hoje a refletir sobre isso. E se em algum momento essa palavra falou com você, é momento de você refletir. É momento de você olhar para dentro. E ok, não dá para mudar o passado. A maneira em que você foi criado não dá para mudar. Não dá para voltar lá atrás, porque os seus pais deram o melhor. A maneira em que eles foram criados foi a maneira que melhorada para criar você. E você teve os pais, você teve a família que você precisava ter. Só que entenda, você não precisa continuar presa naquilo que te faz mal. O Senhor Jesus, ele te chamou para ser livre. Ele te chamou para ter liberdade de escolher o que você quer e o que você não quer. Ele te chamou para ser livre, para que você diga assim, ó, até aqui eu vivi dessa forma, mas daqui para frente eu decido dizer não para aquilo que me prejudica. Eu decido dizer não para aquilo que eu sei que tem me feito mal. Eu decido fazer um teste e procurar o autocontrole. Sabe qual é o antídoto para tudo isso que eu falei aqui? O domínio próprio. Fala aí comigo. Domínio
próprio. Domínio próprio. Fala aí, fala em voz alta, diga isso em voz alta, fala domínio próprio. E o domínio próprio é um fruto do Espírito. E o Espírito Santo, ele quer nos dar o domínio próprio. O Espírito Santo quer entregar para nós o domínio próprio. Só que uma coisa que eu tenho ensinado às pessoas é que todos os frutos do Espírito eles são diferentes dos dons. Os dons a gente adquire só instantâneo. A gente começa a buscar, por exemplo, o dom o dom de cura, por exemplo. Ai, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me usasse na área da cura. Eu quero que o Senhor me use na cura. E aí você começa a buscar, você começa a jejuar, você começa a pedir isso para o Senhor. Chega um momento que ele sopra e recebemos o dom. Recebemos o dom do Espírito, é instantâneo, mas os frutos do Espírito é diferente. Os frutos do Espírito nós temos que buscar com constância e praticar. Então, o domínio próprio é o antídoto de tudo isso que eu falei. O domínio próprio é o que vai libertar os seus sentimentos, é o que vai libertar dessa prisão espiritual que faz você comer. E eu não estou falando questão de pessoa gorda ou de pessoa magra, porque tem muita gente magra que não consegue resistir a uma Coca-Cola. É como eu falei no começo, todo dia bebe 2 litros de Coca-Cola. E aí você vê, a pessoa vive ansiosa, a pessoa já está pré-diabética e ela sabe o porquê, mas ela não consegue parar. Então, não é questão de ser gordo ou magro, é questão de ser livre. É questão de ser livre para escolher. Não, isso não é adequado agora, então eu não vou comer isso agora. Não, eu determino na minha vida que eu vou tomar Coca-Cola uma vez na semana e tá ótimo. Faça o teste. Seja livre. Seja livre dessas amarras. Talvez tem pessoas achando, mas que besteira. Não é besteira. Porque tudo aquilo que você não consegue dizer não, tudo aquilo... Observa uma pessoa viciada em alguma coisa. A pessoa viciada em, em bebida alcoólica. Sabe o que ela vai falar? Ela fala, eu bebo porque eu quero, quando eu quiser eu paro. Mentira. Ela sabe que faz mal, que está prejudicando ela, por que ela não para? Porque viciou, está preso nisso. E é assim com a comida também. Então, se você fala, eu não consigo ficar sem tomar Coca-Cola. Coloca um prato na minha frente, eu não consigo resistir. É sinal de que está precisando do domínio próprio. Então, como eu faço para ter o domínio próprio ou qualquer outro fruto do Espírito? Primeiro, eu devo pedir ao Senhor, ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso do seu fruto, que é o domínio próprio. Eu preciso ter o domínio próprio. Eu preciso aprender a me dominar. Segundo, você precisa começar a buscar meios, né? Como colocar em prática o domínio próprio, o que é o domínio próprio, ter o conhecimento. E terceiro, começar a praticar. Você não vai ter domínio próprio no abrir e fechar de olhos, você vai praticando dia após dia. Dia após dia. Um dia você vai conseguir resistir, talvez no outro não. Aí no outro você consegue, no outro às vezes você dá aquela derrapada, no outro você consegue, no outro consegue, no outro consegue, daqui a pouco dá uma derrapada, mas aí você continua, e assim você vai se libertando e ter a liberdade de escolher o que você quer e o que você não quer. Foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos chamou, tá? Então, que essa palavra possa falar no seu coração, que essa palavra
possa fazer você refletir e que você saiba que o Senhor, Ele não te chamou para ser escravo de nada, nem da comida, nem de relacionamentos abusivos, seja por amizade ou qualquer relacionamento. O Senhor não te chamou para ser escravo. Você é filha do rei, e filha do rei não é escravo de nada, tá? Você é livre, tá bom? Eu quero deixar essa palavra para o seu coração e que você reflita. Eu vou tentar aqui deixar gravada, assiste outras vezes, manda para as pessoas que você conhece e coloque em prática, em nome de Jesus. E eu já deixo um convite aqui para você, tá bom? Hoje é segunda-feira e de hoje até sexta-feira, às 5 horas da tarde, eu vou ter um tempinho aqui de conversa com você, tá? Um beijo no seu coração, tá? E até amanhã, às 5 horas da tarde. Deus abençoe você. Tchau, tchau.